Estamos mais uma vez com o programa Sabedoria para Viver Bem. Aqui nós temos vivido inúmeras experiências com a Palavra de Deus, onde nela extraímos princípios eternos, aquilo que Deus deixou registrado como Sua Palavra para o ser humano, para cada um de nós, na aplicação diária, aquilo que é do nosso cotidiano, a nossa vivência, os nossos relacionamentos, aquilo que nós fazemos no dia a dia e temos nela a fonte de vida para nos direcionar, para nos conduzir dentro da maneira, da forma em que vamos proceder, de forma que tenhamos os benefícios de boas atitudes, porque somos sábios no conselho do Espírito Santo em nós. E nós queremos te convidar para participar deste episódio, que é uma sequência do episódio anterior. No episódio anterior nós tratamos o princípio de ouvir, que é o mesmo princípio deste episódio, mas no primeiro episódio falamos sobre ouvir conselhos. E hoje, neste episódio, o nosso tema é discernir opiniões. Esse é um tema muito especial. Nós queremos que você aprenda, mas não guarde só para você, que você possa divulgar isso para as pessoas próximas, com quem você convive, seus familiares, amigos. Compartilhe. Esse programa ele é transmitido pelos multicanais da Igreja Cristã Maranata, tanto pelo YouTube, pela TV Manaim. Então, não guarde só para você, porque este aprendizado, este crescimento, se ele alcança as pessoas com quem você convive, isso reflete na sua vida e traz benefícios para todas as áreas da vida. E para trabalhar esse tema, estamos aqui, eu, juntamente comigo, pastor João Carlos, que sempre nos ajuda, participa, juntos apresentamos esse programa, né? É verdade, pastor Wallace. Esses dois programas que falam sobre ouvir, né? Como tem sido difícil, muitas vezes, para adolescentes e jovens adquirirem essa sabedoria. Você vê a pessoa mais madura, ela já tem uma tendência a querer ouvir a opinião de A, de B, de se ela tem alguém que ela tem como referência, né? Até a gente pode brincar, né? Nós temos dois ouvidos e em direções opostas. Verdade. Porque a gente pode ouvir às vezes uma direção e às vezes a outra. Mas é importante nós, como seres que Deus nos deu raciocínio, inteligência e sabedoria, saber qual a direção que foi melhor. Exato. Qual a opinião que vai me edificar e qual a opinião que vai me destruir. Porque há opiniões em todos os sentidos, né? Talvez eu creia até que você tenha um texto que nos mostre exatamente essa questão dos sentidos de opiniões, não é isso? Perfeito. A Bíblia, como nós falamos no início, ela é muito rica. Ela traz assuntos de tudo que nós pensamos na vida. Ela tem uma palavra direcionada que ensina, que instrui. E quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, o verso 10. Ele diz assim, pastor João Carlos: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, muitas vozes, né? E nenhuma delas é sem significação, ou seja, nenhuma delas é sem sentido, nenhuma delas é desprezável ao acaso. Mas a pessoa sábia, cheia do Espírito Santo, ela precisa o quê? Saber ouvir a todas, mas discernir qual que ela precisa aproveitar e aplicar na sua vida. Então, há muitas vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas qual você vai aproveitar? Qual que você vai guardar? Qual que vai te conduzir? Qual vai ser o seu norte? Essa é a necessidade do ser humano. O homem, a mulher, ouve muitas pessoas, ouve muitas vozes pessoais, presenciais, até vozes de canais de comunicação, de mídias. Tem vozes de todos os lados. Desde acordar ao se deitar, você ouve quantas vozes no seu dia? Mas o que importa é discernir essas opiniões. O que é a opinião que te leva ao prejuízo e o que é uma opinião que se torna um bom conselho para te conduzir para um bom resultado, para ter frutos benéficos.
é a palavra do Senhor que frutifica em cada um. A gente para pensar, não é? Em tempos de internet. Oh, Você, durante o dia, quantas opiniões você tem no seu celular? milhares, Quantas né? opiniões você tem no seu WhatsApp? De quantos grupos você faz parte? Né? Por isso a palavra do Senhor é tão atual, dizendo há tantas vozes no mundo. Né? E até o apóstolo Paulo chega a dizer assim, provai de tudo, mas retende o que é bom. Nós não Exato. podemos reter tudo, querer ao mesmo tempo crer, confiar que tudo que está ao nosso redor é aproveitável. Não, existe o que é bom e existe o que não é bom, o que é ruim. Precisa saber Então discernir. cabe a nós discernir, que é o tema desse programa de hoje, Exato. né? Você pode saber discernir opiniões, o que é edificante para você e o que não é edificante para você. E como nós falamos, a palavra de Deus é aquilo que é a nossa fonte maior, inesgotável de todos esses ensinos. E sempre temos um texto na palavra do Senhor que ensina isso também, como foi aplicado na prática. E o pastor vai trazer para nós um caso bíblico para refletir esse tema, discernir opiniões. Isso, eu citei o adolescente, eu citei o jovem. Essas são duas faixas etárias onde as pessoas estão descobrindo as diversas opiniões. Antes de você ser adolescente, você é um intermediário, você é um pequeno, você está bem limitado às opiniões de seu pai, às opiniões de sua mãe, às opiniões de seus avós, à opinião de seu pastor que está dentro da igreja. Quando você começa a ser adolescente, as portas vão sendo abertas. São cursos, é a escola, são mais professores. Antes, no intermediário, ele tem um professor só na escola que dá tudo. Agora, o adolescente tem diversos, tem o professor de português, professor de matemática, professor de física, professor de química. O jovem, ele vai começar a fazer parte de grupos de estudo, grupos de trabalho. Então, quer dizer, abre um leque grande de opiniões. E aí, quando a gente passa dessa fase de jovem, a gente já vai entrando na fase de maduro, ou casado, junto com sua esposa, tomando decisões juntos, o maduro com o seu grupo de pessoas em quem ele confia, aí abaixa um pouco essa tensão. Mas essa fase, adolescência e juventude, são tantas opiniões entrando, e há um caso de um jovem na Bíblia que passa por essa situação de ter que discernir opiniões. Esse jovem é o filho de Salomão. O nome dele é Roboão. Ele, muito jovem, se tornou rei de uma nação que era formada por 12 tribos de Israel. E ele está numa situação, num momento que é muito sensível. Qual é o momento sensível? Salomão, durante o seu reinado, teve como incumbência dada por Deus o levantar o templo. E levantar um templo do modo como ele levantou, é necessário muitos recursos. Foi a compra de pedras, foi a compra de madeira, de ouro, de prata, para fazer os utensílios do templo, de bronze para construir os altares, tudo. Então houve uma grande cobrança de impostos. Todos tinham que participar daquilo. Então, o que semeava, quando ele colhia, ele dedicava uma parte daquela colheita ao templo. O que tinha gado, ele dedicava animais para que fossem alimento para os trabalhadores. Resultado, uma grande cobrança de impostos. Salomão constrói o templo está funcionando perfeitamente, daqui a pouco Salomão morre e Roboão assume. E o que o povo faz? O povo vai a Roboão e pedir assim, olha, o templo já está funcionando. O que tinha que ser construído já foi construído. Você podia baixar as cargas de impostos para o nosso povo, porque são cargas muito pesadas. E aí o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, vai nos mostrar a posição de Roboão diante deste pedido. O pedido do povo diz assim, abaixe os impostos. 1 Reis, capítulo 12, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai. Ele foi buscar aqueles que eram mais idosos do que ele, né? Quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais vós que eu responda a este povo? A questão da redução de impostos. E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras,
todos os dias eles serão teus servos. A sugestão foi: coloca-te no lugar deles. Pensa como eles. Se você for um servo deles, eles serão teus servos. Porém, Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Então ele tem uma opinião, a opinião dos anciãos. Olha, se coloca no lugar deles. Tantos anos já vivendo aquela situação. Tantos anos já Salomão pagando construiu impostos, todo o templo. Coloca-se no lugar deles. Aí ele pega, eu vou ouvir uma segunda opinião. Nós não temos essa questão, às vezes é uma questão médica, vou ouvir uma segunda opinião. Isso. Ele foi falar com os jovens que haviam crescido com ele e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha o conselho de um e o conselho do outro. O conselho de um é: se coloca no lugar deles. Pensa como um servo que eles também vão te servir. Né? E o conselho do outro: não, você é o rei. Que história é essa, rapaz? Opiniões completamente diversas, completamente opostas. Antagônicas. Opostas, né? Não, você é o rei. Imagina aqueles jovens todos felizes, né? Agora eu vou ser um conselheiro do rei, porque eu sou amigo dele desde criança, eu vou frequentar o palácio, eu vou comer da mesa dele. Não, rapaz, que é isso? Não, você vai dizer: olha, eu ainda vou aumentar mais ainda os impostos. Resultado, para diminuir essa história, Roboão ouve o conselho errado, aumenta os impostos e ele perde ele ganha 2/12 da nação e perde 10/12. Dividiu o reino. 10 tribos dizem: nós não vamos seguir com Roboão. O reino se levantou contra ele. Nós vamos levantar um outro rei. E levanta um outro rei, um homem chamado Jeroboão, e ficam apenas 2 tribos. O Roboão, que foi a tribo de Davi, e a tribo de Benjamim, ficaram com o Roboão, e o restante das tribos foram todas embora. A destruição, o reino se dividiu em 2. Aquilo que Saul tinha unido como um só reino, e que Davi aumentou as fronteiras, e que Salomão estabeleceu com um templo espiritual de adoração ao Senhor, Roboão, numa só opinião, destrói tudo que 3 reis tinham feito antes dele, por causa de uma escolha mal, por causa de não ter discernido opiniões. Ele não discerniu as opiniões que ele tinha à disposição dele e trouxe total prejuízo no reinado dele. E pastor João Carlos, nós sempre falamos nesse programa, em todos os episódios nós dissemos o quê? Que aquilo que nós trabalhamos aqui, o assunto que nós trabalhamos, é para aplicação na vida prática. Claro, é para o dia a dia. Sabedoria é para isso. Exatamente. Sabedoria é para você se comportar da forma mais assertiva possível. E eu gostaria de trazer aqui um caso prático dentro desse assunto, que é não discernir essas opiniões, como aconteceu com Roboão. Olha o prejuízo que Roboão causou em todo o reino. Mas houve o caso de um jovem, estava na igreja a vida toda, cresceu na igreja, estava sendo usado pelo Senhor, orando, a igreja orou para ele passar no vestibular, para ele ter sucesso na vida estudantil, e tudo isso aconteceu na vida dele. Ele passou numa faculdade, numa universidade federal, e se voltou para os estudos, foi se dedicar agora àquela carreira dos estudos na universidade. Mas logo no primeiro ano, ele começa a sair com os amigos novos, agora amigos da faculdade, da universidade. Ele começa a se sentir agora tão importante porque passou num curso bem requisitado, um curso bem disputado, né? E ele entende que agora ele tem que andar só com as pernas dele, só segundo aquilo que a cabeça dele determina. E isso já começou logo no início a afetar a vida espiritual dele. Na igreja, naquilo que ele era dedicado ao Senhor, de buscar a vontade de Deus e ouvir a voz do Senhor.
E logo no início, o que aconteceu? Os pais chamaram ele e falaram: olha, você precisa corrigir esse caminho seu. E eu lembrei de um texto bíblico, pastor João Carlos, que diz assim, Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aquele jovem, ele começou a se misturar com os novos amigos da universidade, começou a ir em lugares que não eram adequados. E aí os pais trouxeram essa opinião, um verdadeiro conselho, né? Mas disseram, olha, conversa com o pastor, porque às vezes os pais devem pensar assim, nosso filho já está maior, já está na faculdade, não quer nos ouvir mais, né? Mas conversa então com o pastor. Os irmãos da igreja já estavam alertando ele também. Ele vai, conversa com o pastor, fala o que estava acontecendo e o pastor também dá essa opinião, mas um verdadeiro conselho do Senhor para a vida dele. E diz, olha, você já está sendo prejudicado. A sua vida espiritual já não está mais a mesma. Você precisa fazer a faculdade, você precisa estudar, você precisa crescer, ter uma formação acadêmica, ser um bom profissional. Nós incentivamos isso. Mas a sua vida espiritual, a sua vida com Deus não pode mudar. Pelo contrário, agora você tem que se dedicar mais ainda, buscar mais ainda o Senhor. E ele desprezou aquilo. Ele, sabe o que ele fez? Ele levou o assunto para aqueles amigos da faculdade. Roboão. Igual o Roboão Ele fez. foi ouvir os amigos novos da faculdade que não tinham experiência com Deus, que não tinham nada. E aí o que esses amigos fizeram? Rapaz, deixa de ser bobo esse negócio de igreja, esse negócio de pastor ficar cuidando da sua vida. Não, agora você é da faculdade, você é da universidade. E não, vamos conosco aqui. Nós aqui sabemos para onde a gente vai, o que a gente faz. E ele ouviu as opiniões desses amigos, começou a ir para lugares que não deveria, não era conveniente para a vida dele. Resultado, em 1 ano ele foi acometido de uma doença grave e veio a óbito. A óbito. Foi fatal. Meu Deus. Ele desprezou todas as opiniões que eram os bons conselhos de sabedoria para a vida dele, preferiu ouvir a Bíblia que nós lemos aqui agora, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele preferiu andar conforme aquilo que os ímpios estavam falando com ele. Opiniões que ele não soube discernir, que ele não soube aplicar, ele não soube dizer, olha, isso não é para mim, eu preciso ouvir a opinião de quem tem a sabedoria de Deus, de quem tem a sabedoria do Espírito Santo. E ali, infelizmente, ele viveu essa experiência negativa como foi com Roboão. Roboão trouxe um prejuízo na nação inteira e este jovem, infelizmente, ele trouxe todo esse prejuízo para a sua vida e ele perdeu a vida. Nós não estamos nem querendo dizer, nem querendo entrar em âmbito e tudo mais, ninguém pense disso, de castigo de Deus, de forma alguma. Todos nós estamos sujeitos a uma enfermidade. Mas justamente o ter se afastado daquele que é o que pode nos livrar, que é o que pode nos curar, leva um rapaz como esse, na sua juventude, na flor da sua vida, a perder essa vida. Então nós ficamos pensando, será que valeu a pena? Aqueles poucos anos que ele teve de seguir os colegas que não tinham o Senhor? Será que vale a pena você ouvir um conselho de alguém que não tem o Espírito de Deus? Que não tem o Espírito de sabedoria, como diz o profeta Isaías, mas que leva a sua vida de acordo com a sua razão, de acordo com o seu modo de pensar? Será que vale a pena? Não é para pensar 2 vezes, 3 vezes quando se recebe um conselho de uma pessoa assim? Eu penso que dessa forma. Por isso que eu falei essa questão do adolescente e do jovem, que são tantos conselhos. São bombardeados, eles em são todos os bombardeados, lugares. são bombardeados. E chega um ponto que por querer fazer parte daquele grupo, você começa a abrir mão dos seus valores, Exatamente. que você recebeu de pais, que você recebeu de avós, que você recebeu de igreja. Você começa a abrir mão, tipo, mas eu não posso ficar fora, mas eu não posso ser diferente, parece que eu sou um extraterrestre, né? E aí abre mão de valores em prol de novos valores que não vão levar você a uma boa vida espiritual. E aí já não consegue mais discernir o que é uma boa opinião, Exatamente. o que é um Por bom isso que conselho. a ênfase desse programa é discernir opiniões. Será que essa opinião é boa para mim? À luz da palavra de Deus, à luz daquilo que o Espírito Santo me promete, à luz dos meus pais, porque a Bíblia diz que
honrar a pai e mãe e que Deus usa as autoridades. Perfeito. E os nossos pais são autoridades sobre Exatamente. nós. Se você é jovem, você mora com seus pais, se você usa o chuveiro dos seus pais, a água dos seus pais, se a luz que carrega o seu celular é dos seus pais têm autoridade sobre você. Seja humilde, né? Seja humilde de ouvi-lo. Ah, mas meu pai não serve ao Senhor. Calma. Quem sabe Deus não está falando através dele para orientar a sua vida, para te dar um caminho que seja benéfico para você e não maléfico. Então, até o livro de Provérbios, o começo do livro de Provérbios, a gente fala de sabedoria, né? É o nosso assunto constante desse programa. O livro de Provérbios diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para o sábio ouvir. Então veja que até o sábio tem que ouvir. Para ser sábio. Para ser sábio ou para aumentar em sabedoria. Isso. Você nunca vai chegar no ponto, cheguei no máximo da sabedoria, não preciso ouvir mais nada. Só o único que é assim é Jesus. Só. Ele Só é o Jesus. perfeito. Nós a cada dia precisamos melhorar em sabedoria. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então a cada dia é importante nós querermos ser mais sábios do que no dia anterior. E o instruído adquirir sábios conselhos. Se ele fala de adquirir sábios conselhos, é porque também existem conselhos que não são sábios. Também existem conselhos que são tolos. Mas nós precisamos, no discernimento que o Senhor nos dá, esse conselho que eu estou recebendo é sábio ou é tolo? Esse conselho que eu estou recebendo é para a vida ou é para a morte? Esse conselho que eu estou recebendo, vale a pena eu adquiri-lo ou eu devo descartá-lo? Essa é a pergunta para aqueles que querem ser mais sábios responderem. Muito bom, excelente. O assunto está gostoso. É verdade. Dá vontade de continuar. Tem tantos textos bíblicos que a gente pode explorar, trazer, para aumentar o nosso conhecimento e crescermos em sabedoria. Mas estamos concluindo mais esse episódio. O tema tratado nos 2 episódios do anterior e esse é sabedoria no ouvir. Então, no primeiro episódio nós falamos de ouvir os conselhos e neste episódio discernir opiniões. Aplique tudo isso na sua vida, em cada momento, em cada necessidade, em cada decisão. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te abençoar. Por fim, queremos que você não esqueça de compartilhar este programa, porque tem sido veículo de bênçãos nas nossas vidas, na sua vida que tem nos acompanhado, mas também vai refletir na vida daqueles com quem você enviar este programa, vai refletir no seu âmbito familiar, social, trabalho. Isso tem sido experiências gloriosas que nós temos vivido. Ficamos por aqui. Aguarde os próximos episódios, os próximos programas. Vamos trazer novos temas. Esteja conosco. Sabedoria para viver bem. Conselhos eternos que nos ajudam a viver melhor. Deus abençoe. A paz do Senhor.